Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma tarde sua aqui na nossa Rede TV. Hoje, sexta-feira, hoje dia da sensitiva Márcia Fernandes aqui conosco, tá? A sensitiva Márcia Fernandes, também o Jorge Lodello, apresentador da Operação de Risco na nossa Rede TV. É um estudioso igualmente de assuntos espirituais, não é? De vida além da morte, essa coisa toda. Ele vai estar aqui conosco participando. Vocês podem mandar suas perguntas, ele faz no ar, a Márcia responde. Onde a gente vai ter aquele bate-bola. Mas tem uma coisa muito importante que a Márcia Fernandes vem dizer hoje no nosso programa, que é a história de que o espírito de Manuel da Nóbrega, que faz parte da história da televisão brasileira, o criador da praça, que nasceu como Praça da Alegria e está aí há 30 anos já com a Praça é Nossa, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, que é o dono do Banco da Praça. O que a Márcia quer dizer? Que o espírito de Manuel da Nóbrega reencarnou no filho mais novo dele, no João Vitor, que é gêmeo da Maria Fernanda e que acaba de completar 15 anos de idade. Ela diz que vai explicar essa história com todos os detalhes hoje aqui no nosso programa. E você vai ver, se isso te convence ou não, se você acredita ou não, mas me parece que o Carlos Alberto já foi comunicado disso também. Daqui a pouquinho você vai saber de toda essa história aqui no A Tarde é Sua. E mais, a participação do público com as perguntas e vários casos de arrepiar que você vai ver também aqui conosco, tá certo? Bom, já Carlos Alberto de Nóbrega, dizendo pra gente se ele concorda ou não com o que a Márcia Fernandes vai contar aqui agora. Muito boa tarde, viu, Márcia? Boa tarde, querida. Prazer você estar mais uma vez aqui com a gente. Tarde. Se realmente o filho mais novo dele, porque ele teve um casal de gêmeos com a Andréia, a mulher dele, eles completaram 15 anos, vocês viram até a festa aqui no nosso programa também. Se o João Vitor realmente ele concorda que seja a reencarnação do pai dele, Carlos Alberto, do famoso pai, ou seja, o menino é a reencarnação do avô, do Manuel de Nóbrega, o criador da Praça da Alegria, que depois virou a Praça é Nossa, tá certo? Então é uma história interessante, eu não sei todos os detalhes, eu vou ouvir a Márcia falar hoje aqui pra gente, e aí a gente vai ouvir o Carlos Alberto de Nóbrega também em relação a isso. É uma história que impressiona, não é? É impressionante. Eu acredito, eu assisti, viu, gente? Sônia, a parte do VT, conversei com a Márcia aqui nos camarins. A Márcia conhece, é muito amiga do Carlos Alberto, e a Márcia vai trazer realmente algo muito revelador, que o próprio Carlos Alberto confirma tudo que a Márcia vai falar. Tá, e olha, tem uma coisa que o público pediu demais aqui para o nosso programa. O Lodello vai explicar hoje, vai ensinar a fazer, e aí a Márcia vai explicar. É a brincadeira do Charlie, não é? Se é que a gente pode chamar isso de brincadeira. Eu não vou passar nem perto, porque por via das dúvidas, que é a tal da brincadeira. Você chama o Charlie, que é um espírito, né, Márcia? É isso? É um espírito demoníaco, né? Eu não quero mais saber dessa história. Eu não vou chamar, hein, diretor? Eu não vou chamar. A Márcia também não, o Lodello também não. Sônia, não vai ter a brincadeira. Sônia, eu estava conversando. Ai, é demoníaco. Eu falei o nome, então, Lodello. Sônia, não, essa história aqui, para quem não está sabendo, acredita? A primeira história que sempre atemorizou, na minha época, era a história do copo. É igual, lembra aquela história do sim. copo? Eu vou pedir para a Márcia... Mas o copo não é espírito demoníaco. Mas é um Você espírito... podia atrair qualquer coisa? Ai, gente, para! É um espírito... Que é isso, diretor? Pirou? Isso é brincadeira do copo? Do copo não. Isso já é? Isso tá bombando na internet. Tá bombando. Uma família, não sei se é dos Estados Unidos, começou a fazer esse tipo de... Eu não sei se chama-se uma mandinga, se é invocação, é uma invocação. Há um espírito demoníaco. É lógico. Pra que vocês vão fazer isso? Porque espírito que tem luz não vai aparecer aqui, gente. Vai sim, aqui é do bem. Mas então a gente não pode chamar. Mas assim, a gente do bem... A gente pode explicar, mas não vai chamar. Pois é, mas eu não vou chamar. Você não vai chamar. Se eu chamar, na realidade, eu não conhecia muito bem a história. E a Márcia, quando a Márcia disse pra mim que ela não ia chamar, também ficou preocupada em chamar.
que a Márcia falou, eu não chamo. Eu também não vou chamar. Não vou mesmo. Mas várias pessoas pelo mundo colocaram a praticar essa invocação do Charlie, como antigamente as pessoas faziam com o toque. Antigamente não fazem até hoje. A do compasso, lembra? Do compasso, a da régua, da tábua. Exatamente. Agora, a gente há de convir, né, gente? Espírito que tem luz, ele não fica esperando a gente chamar, olha, vem aqui falar se é ou não é. Espírito que tem luz está muito longe trabalhando pra gente aqui na Terra. Então, os trevosos, os abissais, os malignos, inclusive os obsessores, eles é que vêm responder aqui para assustar esse pessoal. Porque a gente faz pergunta pro espírito. A gente fala, você tá, eles falam em inglês, né? Você tá aí, você não tá? Então é o seguinte, eu vou casar ou não vou casar? Sim ou não? Então fala se você tá aí. Ele fala, yes. É terrível isso aí. Hein? Você já imaginou o que tem de espírito zombeteiro no negócio? Bota as canetas e elas vão virar. Elas vão virar para um lado e para o outro. Então, agora, o Charlie seria um demônio mexicano. Mas é um demônio. Seria um espírito que oriundo do México. É uma história, eu até fui ele pesquisar, é eu não Você vai conhecia contar a história. pra gente essa história? É realmente... Mas, não, agora falando sério, diretor, eu não vou chamar. A Márcia também não vai chamar e o Guilherme também não vai chamar. Então a gente vai explicar a brincadeira sem realizar ela aqui. Não, eu até vou ser sincero, eu ia chamar, mas a Márcia falou, quando ela falou que ela não ia chamar, então eu acho melhor. Se ela quer, ela sabe como se defender, não vai chamar. E assim, se chamar, ele fica. Esse é o perigo? Dependendo da forma que volta. Vai pra casa, vai. Ele vai pra casa nas suas costinhas. Márcia, na minha. para, jura? Isso é terrível. Não vamos chamar. Aí vai dar sudorese, a pessoa não vai dormir, vai entrar em depressão. É um tal do Charlie aí que anda atrapalhando o pessoal. Cadê o caso? Porque me falaram que teve um caso em Manaus com umas crianças que estavam brincando com isso. É isso? Vocês me deram isso aqui? Eu não lembro de ter visto, não. Parece que teve criança que passou mal. Parece que aconteceu na China também. Eu não tenho aqui, diretor, eu não estou achando. Se alguém puder me trazer a notícia, a produção me ama, né? Porque eles me dão tudo e eu perco tudo. Eu não acho nada, eles têm que fazer tudo outra vez. Aí as pessoas começam a ser mas é isso mesmo? As crianças saindo... Mas é essa escola no Brasil, essa de Manaus? Gente, que judiação. Mas que isso? É da brincadeira? Eu não quero bancar o obscurantista aqui, nem nada, mas pra mim faz sentido, essas coisas me impressionam. Eu não gosto, por via das dúvidas, eu não gosto de mexer com esse tipo de coisa, por isso que eu já falei. Quer me mandar embora, vai mandar, mas eu não vou chamar de jeito nenhum. Por exemplo, antigamente, quando morria alguém, a turma não cobria o espelho, lembra? Lembro, minha avó fazia isso. Cobria. Porque se você chegar hoje na frente do espelho, das 11 da noite até meia-noite começar, quero te ver, quero conversar, é ali mesmo que você vê. A turma fica invocando o espírito. Eu nunca vou perguntar isso pro espelho. O que a gente pôde levantar numa pesquisa foi o seguinte: o primeiro vídeo que foi lançado no YouTube em 2014, mas não deu uma repercussão. Agora, em 25 de maio, tem um usuário do Twitter, que é o RixXGun, ele acabou publicando inicialmente uma foto e depois um vídeo dessa invocação. Então, a gente pode mostrar em vídeo, não precisa fazer aqui. Ele mostrou essa invocação e viralizou com milhões de acessos. E aí começou toda essa curiosidade. Só que quando a pessoa ouve essa coisa do Charlie, a pessoa também ela não consegue saber que aquilo vem de um espírito demoníaco que responde mexicano. Depois ele coloca a lenda. Que é isso? Tem que perguntar pra ele em inglês se ele está aqui, se ele quer brincar. Daí o lápis mexe, ele responde. Aí você tem que perguntar: Charlie, are you here? Can you play? Charlie, are you here? Eu tô sozinho aqui no meu quarto. Ele tá no quarto sozinho, você é doido. Então, isso é terrível para os adolescentes. Isso, gente. Mas eu acho que isso nem existe. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Meu Deus, ele tá invocando mesmo. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Ele tá falando em alma você, é isso? Charlie. Pois é, né? Ai, meu Deus.
Para você é de verdade isso. Para você o Espírito respondeu. Eu acho assim, olha... O menino vai sair correndo? Peraí, vamos ver. É brasileiro também? Nossa, se isso der certo, velho, eu saio correndo. Vai, 1, 2, 3. Qual que é o primeiro? Charlie, are you here? Tá. Charlie, are you here? Charlie, can you play? Can you play, isso mesmo. Meu Deus. Are you here? Who is here? Is Charlie here? Sí, ya, pues, Is Charlie here? Well, that's why these niggas go have a fucking rampage. Are you here? Esse é outro vídeo. Meu Deus. Aí o pessoal chama e depois sai correndo. Que lindo. O espírito corre atrás. Ele fica ali mesmo. Vai correr atrás mesmo. Nossa, que louco isso. Então, é uma história muito triste, né? E muita coisa pode ser verdade. Olha lá, isso aí, pois é, né? Ai, meu Deus. Gente, isso não tem como não falsear isso. Olha, chegou aqui, eles me trouxeram a informação, que é do G1. Alunos alegam mal-estar após Charlie e escola no Amazonas convoca pais. Um ritual de invocação de espíritos causou tumulto na escola de tempo integral José Carlos Mestrinho, localizada no sul de Manaus, na quarta-feira. Segundo alunos ouvidos pelo G1, estudantes passaram mal após a brincadeira Charlie. Nesta quinta-feira, que foi ontem, a direção da unidade convocou uma reunião com pais de alunos e com o Conselho Tutelar da área. A Secretaria de Estado da Educação do Amazonas, SEDUC, informou que ao menos 4 unidades da capital amazonense registraram confusão em razão da brincadeira. O ritual envolve colocar 2 lápis, um em cima do outro em forma de cruz, e escrever as palavras sim e não nos quadrados formados por eles. O invocador deve então perguntar: Charlie, você está aí? Se um dos lápis se mover para a palavra sim, o espírito estará presente. Imagens que teriam sido registradas no momento da confusão mostram estudantes sendo socorridos. Uma aluna é retirada de uma das salas. Ela é levada em uma maca e uma outra é carregada por um homem. Ela está delirando, não está falando coisa com coisa, disse que não era para deixar ninguém levá-la. Quem falou isso foi a Magrizaira Heitz, mãe de um dos alunos da escola. Os estudantes, eles disseram que alguns professores chegaram a pedir que a brincadeira parasse. E a rede amazônica, familiares de alunos disseram que os jovens estão traumatizados e que eles não querem mais ir para a escola. E relatos apontam que houve confusão nos corredores da escola, que é situada no bairro Crespo, né? Então, olha, uma menina do 8º ano começou a brincadeira, uma menina disse que viu o demônio, a outra começou a ver espalhar pela escola toda, as meninas começaram a desmaiar, a ter convulsões, os pequenos do 1º ao 6º ano começaram a se enforcar e a se bater, disse uma das alunas da escola, que não quis ser identificada. Claro que nisso tudo tem muito de sugestão, de medo de lidar com alguma coisa desconhecida, mas não deixa de ser um registro muito negativo de uma brincadeira, se é que pode ser chamada de brincadeira. Que informação? Quem vai dar? O Carlos? O Casagrande? Ah, gente, que isso? Mas está confirmado isso? Tá, a notícia já está chegando aqui pra gente em detalhes que o Casagrande, o comentarista, não é, sofreu um infarto, acabou de sofrer um infarto e a gente já está pegando a notícia e já passa aí para vocês. No meio de um papo desse, né, já pinta uma coisa tão estranha como essa, viu? Bom, então, o que a gente faz? Não faz, né? De bom tom que não, né? Tá, eu te interrompi, você estava explicando a história. Não, Sônia, então, existe isso no México, essa história, ou é uma lenda, muitas pessoas acreditam nesse espírito demoníaco, que seria da época dos astecas. Né? E isso agora alguém cria essa brincadeira, vamos dizer assim, ou esse jogo espiritual,
que quando feito por crianças, até por sugestão, a pessoa vem passar mal, como você disse. Com os pequenininhos a coisa foi pior. Por quê? Porque eles são mais sugestionáveis, não é? Olha, chega a informação, a fonte é o Globo Esporte, Casagrande sofre infarto e é internado na UTI de um hospital aqui em São Paulo. Eles estão preservando o nome em função de evitar assédio da imprensa. Walter Casagrande Júnior, de 52 anos, sofreu um infarto na manhã de hoje e está internado na unidade de terapia intensiva de um hospital aqui na capital paulista. O comentarista da TV Globo sentiu dores no peito pela manhã e foi levado para um hospital em Alphaville, na Grande São Paulo. Na sequência, foi transferido para um hospital da capital, o Total Cor, na região da Avenida Paulista. Bom, eles não fizeram, não, segredo em relação a isso. Total Cor, na região da Avenida Paulista, é onde está o Casagrande, não é? O ex-craque, comentarista da Rede Globo de televisão. Bom, se tiver assédio da imprensa, a entrevista, com certeza, assim que ele se recuperar, vai ser da Rede Globo de televisão. A gente volta aqui já para continuar a falar disso. O Lordello vai mostrar como faz a brincadeira, a Márcia comentar mais um pouco. E ainda tem, é muito importante que vocês ouçam o depoimento da Márcia sobre a história do neto, né, do filho caçula do Carlos Alberto, neto do Manuel de Nóbrega, ser a reencarnação do avô. E o Carlos Alberto fala sobre isso que a Márcia Fernandes vai contar pra gente, o Jorge Lordello também. Bom, de volta aqui ao nosso programa, estava lendo aqui a opinião de vários telespectadores, seguidores aí do meu Instagram, e tem um depoimento, inclusive, de uma pessoa que eu achei muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. A Maristela Lopes, ela deixou um comentário que é o seguinte: Sônia, eu amo o programa, ainda mais com a presença da Márcia Fernandes. Respeito e acredito na espiritualidade. Agora, brincar com essas coisas tem retorno. Espírito de luz não tem tempo e não estão para brincadeira. Nada melhor que respeitar o que não conhece, pois depois não reclama das consequências que possam surgir no decorrer da vida. Falo porque tenho experiência e sei o sofrimento que é. Beijos a todos do programa, beijos para você também, Maristela. A mamãe Regina 1 deixou um comentário que é o seguinte: basta você saber que qualquer ventinho que bata no lápis vira esse lápis. E o Charlie é uma farsa. A gente vai falar sobre isso também hoje aqui no nosso programa. A Márcia também tem esse lado da história para contar para vocês. E o Lordello, idem, viu? Aí querem saber também sobre o verdadeiro tabuleiro da Ouija, né? Que é aquela tábua que conversa com o espírito. Aí o pessoal, quem quer saber é o Meu Look Perfeito, que quer saber do tabuleiro, mas fala assim: a verdade, o tabuleiro Ouija é verdadeiro, cuidado se fizer, ou melhor, não faça. E por aí vão muitas outras opiniões, tá? Bom, a gente parou onde? A Márcia queria saber a história. Vê o VTzinho de novo? Então tá bom, vamos lá. Qual? Esse de várias pessoas que fizeram a brincadeira e sai correndo? Nem faz a segunda parte, né? Todo mundo sai correndo antes. Vamos lá. O Charlie, que tá febre na internet aí nos Estados Unidos, que é uma lenda aí de um espírito que responde. Depois ele coloca a lenda. Você tem que perguntar pra ele em inglês se ele está aqui, se ele quer brincar. Daí o lápis mexe, se ele responde. Aí você tem que perguntar: Charlie, are you here? Charlie, are you here? Eu tô sozinho aqui no meu quarto. Sozinho. Morrendo de medo. Os cachorros estão latindo na rua, mas eu acho que isso nem existe. Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie, are you here? Charlie. Ai, meu Deus. Ô, mãe! Mãe, é. Na hora de brincar, ele não chama a mãe. Na hora de aprontar, ele não chama a mãe. Olha o povo lá. Tá. Mano, se der certo, velho, eu saio correndo.
Vai, 1, 2, 3. Qual que é o primeiro? Charlie, Charlie, are you here? Tá. Charlie, Charlie, are you here? Charlie, Charlie, can you play? Que horror, que Are horror, you meu here? Deus. Who is here? Is Charlie here? Yeah, y'all put that's what I wanted. Is Charlie here? What's that funny nigga go have a fucking rampage? I'm here. Gente. Ao pavor que dá, né? A segunda parte do que seria uma brincadeira não é feita, porque primeiro você invoca o espírito, que a gente nem sabia que era demoníaco, a Márcia e o Lordelo que estão contando essa história aqui, mas depois, para quê? Para o espírito, primeiro ele responde se ele tá, se ele não tá, quando ele gira o lápis, né? Para o yes. Aí você faz as perguntas que você quer as respostas para sua vida, para o seu futuro, alguma coisa que você esteja atravessando agora, porque ele vai responder. Ninguém quase chega nessa parte. Deu para perceber? Todo mundo sai correndo. Sônia, eu tô aqui com a origem dessa brincadeira, dessa história é o seguinte. Aí o público vai poder entender direitinho o que está acontecendo. Tá. A história é o seguinte, o desafio teria origem em uma antiga tradição mexicana. É mexicano mesmo isso, né? Que convoca a visita de um demônio chamado Charlie, que se demonstra presente pelo movimento dos lápis em direção à palavra sim. Charlie seria um ajudante do diabo muito astuto, à espera de uma oportunidade para trazer as essências do mal para o nosso mundo. E para isso precisa ser evocado através da tal brincadeira do lápis. Entendi. Então é algo realmente perigoso. Existindo ou não o Charlie, a pessoa que está fazendo isso, ela não está invocando bons fluidos para dentro da sua casa. Exatamente, ela está mexendo. Se o Charlie for uma brincadeira, se não for, se for tudo uma farsa, quem se predispõe a sentar e ficar chamando e ficar invocando, está chamando uma força do mal, seja qual for, não precisa ser necessariamente esse o tal do espírito. Então, para que mexer com isso? Até você que não acredita, deixa para lá, passa batido. Não vai brincar para falar, estou desafiando o mal. A gente nunca sabe. Nós somos de uma ignorância cósmica, né? Tem pessoas sensitivas como a Márcia Fernandes que tem uma visão mais ampliada do mistério da vida, da nossa existência, de outros planos. O Lordelo é um estudioso, a maior parte é que nem eu mesmo. A gente, né, não gosta de mexer com essas coisas e com aquilo que não sabe, que não conhece e não tem como medir as consequências. Então deixa quieto, para de fazer esse tipo de coisa. Já tem tanta coisa ruim por aí, né? Então pra quê, gente? Sônia, vamos na paz. Essa coisa do sim ou não é uma coisa muito antiga, né? E eu vou contar um fato que a Márcia deve conhecer muito mais do que eu, e muita gente que está nos assistindo já conhece. Sônia, existe algo muito antigo que é a brincadeira do pêndulo. Sim. Para quem não sabe, é uma correntinha de prata amarrada num cristal redondo que ninguém pode encostar nisso, e aí essa pessoa é energizada e você faz um curso, chama-se radiestesia, e você parado, segurando aquele pêndulo, e você com a força mental, você faz uma pergunta e o pêndulo ou ele anda em forma de círculos ou ele pendula. E cada um tem um movimento de sim ou não. E isso também é algo que existe, não é ligado a demônios, mas sim a sua intuição colocada naquela correntinha, naquela área de cristal. E quando eu fiz esse curso há quase 20 anos, eu me recordo que eu era muito jovem, você fazia isso com as pessoas, fazendo perguntas do passado, que eu não sabia, e acertava todas. E tinha resposta. É impressionante. É impressionante, na verdade. Mas é assim, a gente tem medo, né, Márcia? Mas a brincadeira do copo parece uma coisa inofensiva, parece que você está só chamando um espírito, mas não que fosse uma coisa demoníaca. Embora é perigoso, porque você chama alguma força do mal, pode vir. Mas não tinha essa coisa de maldito, assim, como essa brincadeira do Charlie, de demoníaco. Mas veja Charlie. Né? Mas veja bem, né, Sônia? A partir do momento que eu estou evocando ou invocando, eu não sei a palavra certa, um espírito, esse espírito não pode estar feliz nem pode estar bem. Repito, se eu amanhã morrer e for para um lugar melhor do que a Terra, eu não vou estar aqui para brincar e endemoniar as pessoas. Então são duas coisas. Espíritos no umbral, pode ser, por exemplo, eu não vou embora.
eu quero ficar na minha casa, eu quero ficar com os meus filhos. Acabou a Márcia. A Márcia não é do mal, mas ela se torna, ela vai fazer o mal para as pessoas. Ela não pode estar mais aqui na Terra. Ela vai dar problemas de cansaço nas pessoas, as pessoas vão ter depressão. Eu repito, todo depressivo tem que se tratar na terapia, psiquiatria, mas todo depressivo, ele abaixa o padrão vibratório, vem um coitado de um umbralino e fica ali aproveitando e sugando a energia dele. Então, o que existe de morto nesse planeta não é incontável. E fora isso, nesse caso de Charlie ou não Charlie, eles estão... O quê? Esse Charlie, o nome dele evoca o quê? O demônio, o parente do demônio. É muito pior. Né? Quer dizer, ele vem das trevas, aí é para arrasar. Por isso que essa criançada passou mal, é lógico. Muita gente aí passou mal porque se assustou. Mas o poder dele, a energia quântica, o quantum desse bicho, vamos dizer assim, é terrível. Vai assustar todo mundo, as pessoas não vão dormir, as pessoas vão ficar depressivas, porque eles vão para casa da gente. Não é assim, olha, eu vou chamar aqui, brincou, tchau. E a vai embora. Ele vai ficar na casa. Cachorro vai ficar doente, gato vai falar, o gato vai começar a olhar para tudo quanto é lado, a casa vai começar a ficar empesteada de queimar lâmpada, aí a parte elétrica da casa acaba e as pessoas começam a acordar cansadas. Eu nunca vi na história uma pessoa acordar cansada. E hoje, o que tem de gente que fala comigo, que acorda cansado? Bom, se você vai dormir, por que você acorda cansado? Pois bem, existe um demônio chamado súcubus. É só vocês procurarem na internet. Ícubus. Isso aí, gente, da Idade Média. Eles literalmente, ela é uma mulher, súcubus, e ícubus é um homem. Eles vêm lindos, eles aproveitam a noite, o sono da pessoa, eles entram no sono da pessoa, leiam sobre isso e trazem e fazem sexo com essas pessoas. Então as pessoas acordam sem nada de energia. Isso é demônio, isso existe, isso é estudo. Se existe esse tipo de demônio no nosso sono, imagina esses que estão chamando. Então, eu acho perigosíssimo, eu peço para os pais não deixarem essas crianças, porque na verdade a criança ela tem um tônus vital muito forte. Os jovens, os adolescentes, eles são mais fortes, a vitalidade deles. Aí eles ficam chamando essa porcariada toda, isso vai para casa deles, isso acaba com a mãe deles, aí eles vão ter dores no corpo, a mãe vai começar a ter dor na perna. Pesadelos, vão ter pesadelos. Tá certo, eu volto aqui já. Quer deixar alguma pergunta? Não, eu quero saber o seguinte, se mulheres bonitas atraem esse tipo de força maligna, na verdade, né? Bom, deixa eu voltar aqui com a sensitiva Márcia Fernandes, Jorge Lordello também, que não para o Twitter do Lordello, para a gente complementar esse nosso assunto em relação a essa brincadeira, né? Que tem muita coisa para se falar ainda. Conselho da sensitiva Márcia Fernandes, não mexa com isso. Isso, na verdade, não é uma brincadeira. Você pode, para quem acredita... Você acredita. Se você acredita, você fique sabendo que se você invocar, se você chamar, ele vem e fica. Não é que vai brincar, entre aspas, com você, brincou, tchau, agora cansei, vou brincar com outro. Não é assim, segundo a sensitiva Márcia Fernandes, o espírito vem e fica. Se você não acredita e vai brincar, depois você pode também vir a sentir algumas coisas que você nem acreditava que fosse sentir e não serão coisas boas. E vou dizer mais, Sônia, qual que é o poder da oração? Toda pessoa que ela pega a parte de dentro, ela se espiritualiza, você coloca uma blindagem. É verdade. Quando você fica, ao invés de falar de Deus, você ficar falando de espíritos malignos, o que vai acontecer para você? A sua energia, o seu padrão vibratório vai abaixar. Vai abaixar. E vai vir doença, pode vir depressão, um monte de coisa. É verdade, como você falou. Eu li uma coisa tão bonita na internet hoje, que diz assim, sobre a brincadeira do Charlie. Diz assim, se vocês acham que o espírito Charlie é importante porque ele move uma caneta, abram a Bíblia e vejam como é possível se remover montanhas através da fé. Eu achei bonito, né? Muito lindo, Sônia, isso, gostei. Só para complementar, aqui a minha seguidora Fabia Lakes, ela falou o seguinte, ontem fiz a brincadeira do Charlie. Não moveu nada, só que ela coloca, só que
percebi que queimou 2 lâmpadas na minha casa. A Márcia falou. Eu, hein? O que ela faz agora? Agora e se o Charlie tá lá, ela faz Salmo o quê? 66. Tá. Fica pelo menos, vai nos cantos da casa, Salmo 66, água azul, água de anil, limpa essa casa. Com certeza tá aí. Tem muita gente perguntando aqui também sobre o tal do jogo da meia-noite, que eu não conheço. Eu também, esse eu nunca ouvi falar. Jogo da meia-noite. Muita gente no Twitter. Meia-noite a gente sabe que as almas das trevas, aí que elas saem mesmo das catacumbas do inferno. É um horário muito sério esse da meia-noite. Eu não conheço essa brincadeira, mas pelo amor de Deus, vai chamar o espírito sem luz à meia-noite. É querer se afundar mesmo, é querer ficar empesteado de trevas, vai bater o carro, vai perder o emprego, vai perder a namorada, vai ter mal-estar, vai suar frio. Pelo amor de Deus. Não vale a pena, gente, nada de brincar com essa história. Segundo Jorge Lordello, isso tudo veio a partir do México, né? Seria, inclusive, uma lenda, uma tradição, uma coisa de origem asteca, na verdade, da civilização asteca, que... O Charlie seria um ajudante do diabo. E o Charlie seria um ajudante do diabo, então você vai brincar com essas coisas? Não. Por mais descrente que você seja, melhor não. Agora, Sônia, olha, o povo é curioso. Aqui na minha rede social, todo mundo está fazendo aí. A Márcia está não recomendando. Todo mundo fazendo mesmo. Muita gente dizendo que não mexeu, e gente dizendo que mexeu, e gente dizendo que queimou lâmpada em casa. Né? Alguma coisa boa. Vai começar uma ventania na casa do nada. Não pinta, é verdade. Daqui a pouco, novas informações sobre o infarto sofrido pelo Casagrande, nosso querido Casão, né? Comentarista da Globo, super craque do nosso futebol, e que infelizmente sofreu um infarto hoje pela manhã, está na UTI do Hospital Total Cor, na região da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Vamos mandar boas vibrações para ele, com toda certeza. Isso sempre é importante na recuperação, né? Bom, olha, deixa eu voltar aqui para a gente falar agora, daqui a pouquinho, o Carlos Alberto de Nóbrega, a Márcia vai falar, para encerrar esse papo de Charlie. Não faça. Jamais. Nem Charlie, nem copo, nem espelho. Pra quê, gente? Mas não pode ser uma farsa? Veja bem, pode ser, não é uma farsa, porque me parece... Porque o fenômeno existe, exatamente, isso. Quer dizer, a partir do momento que eu estou ali, com o tal do IES fazendo, para mim deixa de ser farsa, quer dizer, qualquer espírito demoníaco, inclusive o tal do Charlie, pode estar aí. Então, para mim, não é uma farsa, sabe? Criou-se alguma coisa. Criou-se uma situação para invocar. Exatamente. Então, nunca é uma farsa isso. Quer dizer, pode ter gente aí brincando com a gente na internet, mas muita coisa é verdadeira. Mas só que tem uma coisa, Sônia, nas minhas redes sociais, várias pessoas que não adianta, as pessoas são curiosas. Eu vou pegar um deles aqui, o João Matheus, falou: doutor, fiz a brincadeira. Agora, pode parecer mentira, mas deu certo. O lápis mexeu. O lápis mexeu? Já mexeu. Aí ele está perguntando para a Márcia, como eu me livro dessas energias? Meu Deus. Salmo 66, eu aprendi com a Márcia. Eu não sei se eu aprendi com a Márcia. Abre a Bíblia, menino. Salmo 66 em voz alta. Vai por 6 dias orando dentro dessa casa. Isso é importante. Se puder limpar a casa com água e anil, limpa. Essa turma não gosta da cor azul. Então, para começar, já abre essas janelas. Seja a hora que for, para essa coisa ir embora. Isso é muito ruim. Isso fica dentro da casa de vocês. Não pode um espírito sem luz estar na nossa casa. O que dirá um demoníaco? Quer dizer, uma pessoa normal eu já não quero que eu encosto. Você imagina um demônio, né, gente? Pelo amor de Deus. Sabe que a gente está recebendo muitas mensagens também de internautas dizendo que essa história de ter ficado viral é, na verdade, um marketing, né, mundial para o lançamento de um filme que vem aí e trata desse assunto. Já a Márcia vai falar disso, o Lordello vai falar sobre a possibilidade de ser uma farsa e a que conclusão a gente pode chegar. E aí a gente vai falar do Carlos Alberto de Nóbrega, o filho dele poder ser a reencarnação do próprio avô, certo? Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, só para encerrar. A Márcia fala a história, pode ser mesmo propaganda para um filme que vem aí? Pode ser, é um filme chamado... A Brincadeira do Charlie. É um filme chamado A Forca, que dia 10 de julho será lançado nos Estados Unidos. Tudo bem, pode ser uma propaganda, um marketing viral, mas
Isso mesmo está, assim, não mesmo brinca. Assim, não se brinca com uma coisa dessa. Ou seja, o tiro sai pela culatra, está fazendo mal para todo mundo, e espíritos sem luz estão por aí mesmo. Lordelo tem o lado da farsa. O outro lado dizem que isso é tudo uma farsa, que alguém assopra e aí a caneta ou o lápis se mexe. Esse é o outro lado da moeda. De qualquer forma, deixa pra lá. Brincadeira sem graça essa, viu? Carlos Alberto de Nóbrega, vamos falar desse assunto, porque a Márcia diz que o filho mais novo do Carlos Alberto, João Vitor, que acaba de completar 15 anos com a irmã gêmea, com a Maria Fernanda, é a reencarnação do avô, o grande Manuel de Nóbrega, que faz parte da história da televisão brasileira, assim como o próprio Carlos Alberto, né? Fala, Márcia, o que é isso? Como é que foi essa história? Assim? Há 15 anos atrás, meu filho trabalhava como produtor do Silvio, que fazia rádio e televisão. E o Rick Medeiros, não sei se você conhece, era meu amigo, ele falou assim, eu duvido, fez uma aposta com meu filho de me levar para televisão. Sim. Tudo bem. A produção do Ratinho me deu vários nomes para que eu tentasse, eu psicografia. Durante um mês eu tentei. E aí você conta já? Tá. Você conseguiu o quê? Essa história que você vai contar agora? É mesmo? Você falou com o espírito do Manuel da Nóbrega? Olha, vamos contar já. Bom, deixa eu voltar aqui. Antes da Márcia falar o quê, diretor? Tá certo. E aí ela já conta pra gente, né? Bom, você fala dos seus contatos pra gente, Márcia, depois a gente retoma a história do Carlos Alberto. É o www.marciafernandes.com.br e o telefone é 3711-0180. A gente vai estar dando uma palestra dia 28 de junho sobre mediunidade. Será que eu sou médium? Que tipo de médium eu sou? Eu espero todo mundo. Muita gente tem essa dúvida, na verdade. Não é verdade? Deixa eu mostrar um dos livros da Márcia. Ó, vocês que estão brincando de Charlie, livro dos Salmos, né? O Salmo Nosso de Cada Dia, Salmo 66, né? 119. Espanta toda essa coisa, essa negatividade, tá certo? E você pede pelo www.marciafernandes.com.br ou pelo telefone 11-3711-0180. Leitura também pra lá de recomendada. Jorge Lordelo. Sônia, eu queria deixar meu Twitter, que é o @Jorge Lordelo, o Facebook, que é o Jorge Lordelo Oficial, o Instagram, que é o @Jorge Lordelo Oficial, e convidar todos amanhã, 22h15, aqui na Rede TV, às 10h15 da noite, o Operação de Risco, em seguida o Mega Sena. E daqui a pouco, acabando o programa da Sônia, às 17 horas eu vou para o Estúdio C. Sim. E o João me arrumou uns vídeos de uns crimes ocorridos dentro de caixa eletrônico. Nossa. Ele quer que eu fale sobre o vídeo e dê dicas, porque ele ficou realmente muito sensibilizado com o que essas pessoas passaram dentro de um caixa eletrônico imperdível daqui a pouco. Daqui a pouquinho, 5 da tarde, coladinho aqui com A Tarde é Sua, viu? Márcia, conta pra gente essa história do Carlos Alberto. Voltando à produção do Ratinho, eles me deram alguns artistas, eu demorei um mês, porque não é assim, né? Falar de um dia pro outro. Um bacana também foi, já lembro o nome dele, que ele era um cantor, e o filho dele é cantor também agora. Eu falei com essa alma, falei com o Antônio Marcos, na época, que lindo. E falei com o Manuel de Nóbrega. Bom, o Manuel de Nóbrega, o contato foi assim, foi noturno, eu me lembro perfeitamente, eu estava adormecendo, ele disse, eu estou falando com a senhora, mas é assim, eu não posso estar falando muito, porque eu estou reencarnado. Eu falei, mas que consegue sair do corpo? É porque saiu do neném forma. Exatamente. Tá? Conversar. E assim, eu só ouvi, eu não ouvi. Era um bebê ainda, o filho do Carlos Alberto. Era um bebê, 15 anos atrás. Eu voltei para a Terra, eu nasci de novo, conte isso pro meu filho, eu tô lá com ele, eu sou o filhinho dele assim, assado. Nossa. Eu estou muito feliz de estar com ele, muito emocionado, e eu quero que ele saiba realmente que sou eu, meu filho amado, meu filho querido, e foi falando algumas coisas. Eu guardei aquele papelzinho bem guardadinho, aí chamaram imagina, naquela época eu tremia ainda. Chamaram eu e o Carlos Alberto. Você nem fazia TV. Foi a primeira vez. Foi a primeira vez. Eu abri o papel e comecei a ler. Nossa Senhora, o Ratinho chorava. Gente, é impressionante que o Ratinho se emocionou. Carlos Alberto, então, aí ele falou, é meu pai. Certeza que é meu pai. Porque a hora que eu vi a forma que aquela criatura me olhou, ele dizia assim, eu ter amor por ele é normal. Mas o amor que ele me olha não é normal. Mesmo sendo um bebê, ele tinha percebido um olhar de amor. Mas ele dizia, não é normal o jeito que aquela criatura me olha. É meu pai, Ratinho. E ele chorava e todo mundo chorou. Foi isso, 15 anos. Nossa, eu fico arrepiada com essas histórias. Muito lindo, de verdade, né, Lordelo? Agora, tem uma história, não sei se a Márcia vai lembrar. A Márcia me conta as coisas e eu guardo. Márcia, não sei se você se lembra de uma história que você me contou há muito tempo, também do Carlos Alberto de Nóbrega, que depois do falecimento do pai, em 76, ele
recebeu uma mensagem que quando ele ouviu uma música de uma hora para outra, ele acontecia uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim com ele. Eu contei isso, tá certo. Você lembra dessa história? Na psicografia, na psicofonia, porque eu faço psicofonia, bem lembrado, ele dizia, e eu... O Manuel da Nóbrega. O Manuel falando assim comigo e eu escrevendo. E eu tinha um código com meu filho. Toda vez que meu filho sentisse algum problema ou estivesse triste, eu estaria por perto porque tocaria a música tal. E era uma música daquela nossa época. Aí o Carlos, exatamente, toda vez que eu estou em desespero, toca a música tal. Gente, que loucura. Mas é muito legal, muito sabe? Linda, muito então, linda. E ele crê piamente. Uma história dessa não dá para esquecer. E outra coisa, o Carlos Alberto de Nóbrega disse, isso é verdade, que essa música fez parte da vida dele. Até ele conta uma passagem interessante, ele falou, várias vezes eu procurei o Silvio para pedir demissão. Aí eu ouvi a música e voltava para trás. Exatamente. E outro detalhe bacana que ele falou foi o seguinte, que quando nasceu o filho dele, a música parou. João Vitor, ele nunca mais ouviu essa música nessa circunstância. Gente, ou seja, como é que o pai dele, que agora era filho dele, poderia estar emitindo aquele som? Agora ele já estava encarnado. Ali, né? Já então a do música lado acabou, dele, nunca acabou mais. A música. Nossa, gente, que história mais linda. É muito bonita essa história. Viu? Agora a gente vai colocar o Carlos Alberto, é isso, diretor? Vamos ver, porque tem um depoimento dele em relação a essa história que a Márcia está contando aqui pra gente, o Lordelo complementando com essas informações lindas de arrepiar. Vamos ver agora, vamos lá. Depois que o João Vitor nasceu, no dia que o João Vitor nasceu, aconteceu uma coisa estranha. Eu sempre quis ter uma filha. Antes do Beto nascer, meu filho mais velho, eu tive uma filha que morreu. E eu tive um filho por ano porque eu queria essa menina de volta. Então, quando a André engravidou e eu fiquei sabendo que eram gêmeos e que era casal, eu fiquei alucinado, na esperança de ter uma filha. Então, quando a André entrou na sala de parto, tem um vidro que quando o médico... um vidro opaco que quando o médico acende a luz, o vidro fica transparente, que é para os parentes poderem assistir o parto. Quando tirou a Maria Fernanda da barriga da Andréia, o médico não acendeu a luz. Ele tirou, passou para o pediatra e tal. Aí, um minuto depois, tirou o João Vitor. Quando tirou o João Vitor, ele acendeu a luz. Quando ele tirou o João Vitor, acendeu a luz, vocês quatro, meus 4 filhos, encostados naquele vidro. E eu tive a certeza que era o meu pai. Eu tive a certeza que aquele era o meu pai voltando para viver a felicidade que ele não pôde viver. Porque ele era muito meu amigo. Muito. Ele tinha um orgulho de mim muito grande. E ele não pôde ver a minha vitória. Ele não viveu a minha vitória. Ele não viveu a herança que ele me deu. Então eu acho que Deus foi tão bom, Deus foi tão generoso comigo, que trouxe o meu Manuel de volta. Para ele viver essa casa. Para ver vocês que ele tanto amava. Meu Deus, eu não tinha visto. Ele gravou esse depoimento para o nosso programa, inclusive, estava aqui guardadinho conosco, eu não tinha assistido ainda, mas é muito comovente, não é? Eu creio, juro para vocês, eu creio. Mas eu que não sabia de nada, veja bem, eu sou uma sensitiva, que converso com as pessoas desencarnadas. Eu não sabia de nada disso. Como é que eu, que não conhecia o Carlos Alberto, que nunca tinha estado em televisão, vou saber disso? Gente, exatamente. Não é assim. Né? Como é que o Manuel da Nóbrega sai do corpinho que ele veio, neném, e vem falar comigo, e eu escrevo exatamente isso. Gente, sabe assim... para as pessoas começarem a pensar, a vida continua mesmo, e a gente encarna e reencarna na mesma família, até que a gente não tenha mais nada a cumprir com a nossa família. Por isso eu digo, família são laços eternos, é a nossa
chance de crescermos e de amarmos o outro. Não adianta a gente amar o amigo, tem que amar, aprender a amar a família, porque a gente vai e volta, ora como pai, ora como filho, ora como mãe. Isso é maravilhoso, é uma dádiva de Deus, que nos dá a chance de crescer mesmo, crescermos juntos com aqueles que a gente tanto ama. Eu acho um grande presente. Nossa. Quantas pessoas não têm isso em casa? Não é verdade. É assim, é impressionante, e é bom que vocês saibam que quando a gente reencarna, quando um espírito reencarna em outro, esta parte aqui, ó, gente, é exatamente isso aqui, ó. Isso aqui. Até essa pintinha, por exemplo, que eu tenho uma pintinha aqui, vai ser idêntico. Então, se você está em casa, você está falando, mas meu filho nasceu com o olho, mas é muito, é demais. Bem provável que seja uma reencarnação do senhor seu pai, da senhora sua mãe, e veio para acrescentar, veio para ser amado, veio para te amar. Então, quanta gente em casa deve ter o pai lá de volta, né? Tem essa chance, essa oportunidade, que eu não tive, infelizmente. Tá certo, nossa, tá muito lindo tudo isso, né? A gente vai mostrar o Carlos Alberto com a Márcia no Ratinho, é isso? Nossa. A gente tem também. Fala, Lourdes. Eu tenho uma curiosidade, porque o Carlos Alberto de Nóbrega, ele mesmo fala que tem uma mediunidade. Tem, ele é médico. E ele tem uma amizade, ele tem, né, apesar de a pessoa ter desencarnado, com o Ronald Golias. Ele diz que praticamente o Ronald Golias é o irmão que ele não teve. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido a Márcia, você tem a dizer? O Carlos Alberto e o Ratinho. Provavelmente, né? Pode ser que exista algum contato mesmo do Golias com ele. Vai depender do plano que o Golias esteja, sabe? Assim, mas ele está com o canal aberto, né? O Carlos Alberto é o canal aberto. Ai, meu Deus, é um cantor chamado... Eu estou querendo... Carlos Alberto, existe um cantor chamado... o filho dele é cantor? O Altemar Dutra? Altemar Dutra. Eu fiz o Altemar Dutra também. É mesmo? Foi chocante. É lindo, depois você traz isso aqui. Tá. O filho dele ficou encantado, aí todo mundo chorava. O filho dele é um grande cantor também. Então, ele tem uma voz linda, na verdade. Altemar Dutra, é isso. Aí vocês estavam contando tudo isso, lendo, você estava com a carta. Eu estava lendo, eu estava... Nossa, assim... E aí ele chora, viu, gente? Tá, vamos mostrar um trechinho, vamos mostrar. Tem vidro, que ele é opaco, e quando o médico acende a luz, ele passa a ser transparente. Os parentes poderem assistir o quadro se o médico quiser. O normal era quando saiu a Maria Fernanda, ele mostrar para a família. Nasceu a Maria Fernanda, 1 minuto depois, quando ele vai tirar o João Vitor, ele acende a luz, e meus 4 filhos, no vidro, esperando o irmão. Nesse momento, eu senti que era meu pai. Muito emocionante. No dia seguinte, as crianças estavam na UTI, que eles eram prematuros, gêmeos prematuros. Eu peguei João Vitor e comecei a conversar com ele. Ele olhava para mim como se me conhecesse. É esse o olhar que ele falou naquele depoimento pra gente, que você estava dizendo. Exatamente. Aí, na verdade. Muito bonitinho. Né? Um olhar familiar, quer dizer, você tem razão, não só fisicamente, mas toda a comunicação é por aqui. É por aqui. Verdade, então, né? ele olhou o bebê, imagina, ele falou, meu pai, isso é muito bonito, né? É um reencontro, mesmo. Né? É uma dádiva. E tem a ver com a mediunidade do próprio Carlos mesmo, poder captar isso instantaneamente. Né? Ele viu o bebê saindo da barriga da mãe, ele já sabia de quem se tratava, e depois a Márcia faz essa comunicação com o Manuel da Nóbrega e vem essa mensagem maravilhosa, apenas confirmando tudo aquilo que ele já trazia no coração, uma certeza íntima mesmo da espiritualidade, né? Agora, uma coisa impressionante, né? Quem acompanha a carreira do Carlos Alberto, a ligação com o pai sempre foi algo assim brutal, né? É um magnetismo, né? Ele sempre, qualquer entrevista dele, ele vai, fala no pai, quer dizer, a perda do pai para ele foi algo significativo. E eu conheço algumas pessoas que perdem o pai ou a mãe, que tinha essa mesma perda e fica doente. Uma amiga da minha mãe, ela parou de andar quando perdeu a mãe. Uma outra pessoa que eu conheço perdeu a vista. Tamanho é o impacto de você perder um pai ou uma mãe que você tinha uma paixão.
avassalador. Verdade. Agora, não sei se dá tempo mais rapidinho. Ele queria porque ele queria uma filha. Veio a Maria Fernanda, ele se emocionou profundamente. A gente mostrou aqui dançando a valsa de debutante com ela, a valsa dos 15 anos. Deus deu esse presente para ele? Só responde isso pra gente. Tem um minutinho. Com certeza, Deus deu esse presente para ele. Eu não tinha visto isso, que lindo. A valsa, ele ficou profundamente emocionado. Com certeza, é uma dádiva. É uma dádiva linda, né? de Deus e, com certeza, são almas afins de muitos e muitos anos que se reencontram. Isso é sensacional. Isso é Deus, né? Maravilha, viu, gente? Olha, e é com essa mensagem de fé que nós vamos encerrando essa nossa semana do A Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Tenha um ótimo final de semana para todo mundo aí. Obrigada, viu, Márcia, por essas palavras lindas. Obrigada pela presença. O Lordelo já está indo embora, vai atravessar o estúdio aqui, porque está coladinho com o João Kleber. O João está te esperando, vai lá. Vai ser legal. Bom programa, João. Tchau, gente. Até segunda, 6 da tarde, mais uma Tarde é Sua. Super beijo. Tchau, tchau.